Sempre quando eu falo do calvinismo brasileiro, como eu fiz nesse vídeo aqui, e que eu vou deixar para vocês no final, para vocês verem também, eu sou muito criticado. Por quê? Porque um monte de gente fala assim, Mas Felipe, você mora na Holanda e faz muito tempo que você mora aí, então você não tem como ter opinião sobre o calvinismo do Brasil, você não esteve aqui para experimentar isso, você não sabe do que você está falando. E hoje eu vou fazer um vídeo de autocrítica, né? Mais ou menos, né? Porque assim, eu moro aqui há 21 anos na Holanda, né? E morei no Brasil por 13 anos da minha vida e voltei aí algumas vezes de férias e tudo mais. E eu tenho contato com os brasileiros também, né? Então eu acredito que eu sou bem informado sobre o que acontece aí no Brasil. Porém, eu acredito que eu sou mais informado ainda sobre o que acontece aqui na Holanda, porque eu vivo aqui. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre o calvinismo holandês e os pontos positivos sobre ele e os pontos não tão positivos assim, porque nem tudo é tradição. Obviamente que a tradição é super importante para a gente quando a gente olha para a história da igreja. Porém, a Bíblia tem a sua supremacia, tem a sua autoridade sobre a autoridade da história da igreja. E é verdade, como o Salmo 100 diz, que em geração a verdade de Deus se prolongará, né? A verdade de Deus estará lá de geração em geração. É algo perpétuo. Então vamos começar aqui. Vamos falar sobre os pontos positivos do calvinismo holandês. Um ponto que eu fiz aqui é que passaram-se centenas e centenas de anos depois da reforma calvinista holandesa. E o calvinista reformado holandês permanece praticamente o mesmo. Eles amam a tradição dos seus antepassados. Então, eles fazem praticamente a mesma coisa que os seus antepassados faziam. Eles, por exemplo, eles caminham para a igreja juntos todos os domingos. E é bem bonito de ver isso, principalmente em cidades mais rurais, assim, a gente vê isso acontecendo. Nas cidades maiores não acontece tanto, mas mesmo assim é algo bem belo de se ver. A ceia aqui na igreja também é algo bem tradicional e reformado. Eles têm, por exemplo, um só pão que eles partem no meio da ceia para demonstrar o corpo partido de Cristo ali, é uma simbologia que foi apontada também nos evangelhos. E eles também bebem um cálice só, tá? É o vinho. Às vezes tem 2 cálices, tá? Por uma questão mais administrativa, assim. Porém, é muito assim bonito de ver isso também. Eles têm uma mesa ali que eles chamam da mesa do Senhor, né? Onde literalmente a igreja é chamada para ir para lá, né? Para se sentar ali junto com os irmãos e compartilhar da ceia, né? Compartilhar aquele momento. Temos aí um porém nisso tudo aí da ceia, né? Eu vou falar aqui para vocês sobre isso depois, nos meus pontos não tão positivos assim. O que mais? Eles acreditam na mesma política reformada que seus antepassados. Isso também é muito bonito de ver, porque eles não se deixaram levar pelo mundanismo, pelo liberalismo teológico, pela modernidade. Todo domingo, para você ter uma noção, nas nossas igrejas, a gente ora pela conversão da família real, por exemplo, que inclusive vem de uma linha calvinista. Aqui a gente tem essa coisa de você tem que provar que você é realmente cristão, não adianta só vir de linha reformada. Então eles oram por isso, eles oram para que a lei de Deus seja aplicada socialmente, né, politicamente. Então é muito interessante, tanto que a gente também tem um partido reformado aqui na Holanda, que se chama SGP, Staatkundige Gereformeerde Partij. Isso aí, para você que nunca ouviu holandês, pode parecer meio estranho, mas é praticamente isso que significa mesmo, que é o Partido Reformado Estatal. E também temos um outro partido que é cristão, e às vezes eles se unem para fazer alguns projetos, às vezes não, às vezes eles discordam, né? Então é bem interessante essa questão política aqui também do calvinismo holandês. Uma coisa que eles nunca deixaram nas mãos do mundo foi a política. E também temos, por exemplo, escolas públicas cristãs e escolas públicas cristãs reformadas. E elas realmente são escolas confessionais, são escolas muito boas, né? A gente também leva os nossos filhos na escola cristã. Aqui na nossa área, né, na cidade que a gente mora, não tem uma escola cristã reformada, mas essa escola também é muito boa. As crianças são ensinadas, através da Bíblia, a enxergarem todas as matérias que elas têm que estudar. E tirando também que elas oram 2, 3 vezes ao dia, né, no início do dia, na hora do almoço, no final, eles cantam músicas evangélicas,
nas escolas reformadas eles cantam salmos, e várias outras coisas. Então eles não têm essa falsa dicotomia, né? Eles não têm vergonha da religião deles. Eles falam abertamente sobre várias coisas que são chocantes para os ímpios e até mesmo para evangélicos que não conhecem a tradição holandesa. Tá? E agora vamos falar sobre os pontos não tão positivos assim. E eu estou julgando aqui, gente, através das escrituras. Como eu falei, elas têm autoridade para julgar a tradição. Então, pelo fato dos holandeses serem bem apegados à tradição deles, isso significa que, às vezes, esse argumento da tradição é o suficiente para eles praticarem a teologia deles. Ou seja, um argumento de tradição está de pau a pau a um argumento teológico. Às vezes eles usam tradição para confirmar algo que eles estão fazendo. Às vezes você vai perguntar assim para um holandês: me diz, Jan van der Velde, pronto, é um nome bem típico aqui, né? Jan van der Velde, me diz o seguinte: por que vocês cantam só salmos nas suas igrejas? Ele vai falar assim: bem, o meu pai cantava, o meu avô cantava, o meu bisavô cantava, então eu também canto, né? E é lógico que não é todo mundo que vai falar isso, mas assim, é algo bem comum que você ouve, né? E eles acham que tá tudo bem, entendeu? Eles não têm uma explicação muito teológica para alguns assuntos, eles simplesmente vão para a tradição e eles acham que tá tudo bem. Outra coisa também que acontece aqui é que o culto tende a ser mas bem evangelístico, né? Não que isso seja algo ruim, mas às vezes a gente sente falta de um pouco mais de aplicação nos cultos. E assim, isso não acontece toda hora e não acontece em todas as congregações que a gente vai. A gente tem uma congregação aqui que a gente vai com frequência e tal, a gente é membro dessa congregação, mas de vez em quando a gente viaja, vai para outros lugares e tal, às vezes a gente percebe que lá o culto tem as divisões certinhas, tem um momento de aplicação também que é muito bom. Na nossa congregação isso não acontece com tanta frequência. E eu já ouvi essa crítica também de pessoas que vieram de outras congregações. Então eu acho que isso pode ser uma questão de congregação, ou então pode ser uma questão realmente do calvinismo holandês. Eles são muito obcecados pela doutrina da predestinação. E eles vão falar muito sobre, por exemplo, o novo nascimento. Olha, eu vou te falar, eu estou aqui há 2 décadas e o que eu mais ouço falar é sobre a doutrina do novo nascimento. E existem vários debates aqui teológicos de tipo assim, quando é que realmente a gente tem fé, quando é que realmente a gente nasce de novo. Eu acho impressionante que eles deram uma ênfase gigante nisso. E outra coisa que existe aqui também é a autoanálise, que é uma coisa muito boa. Eles são bem rígidos com isso. Inclusive, é o próximo ponto não tão positivo que eu quero colocar aqui, que é a questão da ceia. Eu disse que a ceia é maravilhosa, é um momento fantástico. Sempre quando a gente vai tomar ceia, é um momento muito especial. E na nossa congregação é um pouco diferente das congregações que eu tenho conhecimento, que eles, assim, fazem da ceia algo bem específico. Vamos dizer assim que essa doutrina da autoavaliação eles usam de forma bem rígida na semana que a gente vai tomar a ceia. E eles incentivam a todos os membros a fazerem isso. Eu não estou dizendo que é por causa disso, mas o que acaba acontecendo é que muitas pessoas simplesmente não vão tomar a ceia. Isso acontece principalmente nas congregações que são enormes aqui, tá? Tem igrejas de, 30, 40 membros, que é o caso da nossa, e geralmente nessas congregações muitas pessoas vão tomar a ceia. Eu diria que na nossa congregação umas 80, 90% das pessoas vão lá tomar a ceia. Normal, tudo bem. Agora, temos congregações também de 500 pessoas, de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas. E aí você se pergunta, por que vocês não se separam, né? Eu vou explicar isso depois, mas se separam para formarem novas igrejas, né? Mas o que acaba acontecendo nessas congregações? Pelo que eu sei, tá? Eu pessoalmente nunca fui numa congregação muito grande e no momento que eles estavam tendo a ceia, eu já fui numa congregação grande de 300 pessoas e uma vez a gente foi numa de 500 pessoas também. Mas a gente não viu eles tomando ceia, não era o domingo da ceia, então eu não sei como é que isso realmente é. Mas pelo que eu fiquei sabendo, geralmente nessas maiores de 1.000, 2.000, geralmente de 10 a 20% da congregação vai tomar a ceia, o resto fica sentado. Isso para mim é uma coisa
chocante, é uma coisa que não faz sentido nenhum para mim, né? Eles ficam tão preocupados na autoanálise e acabam dizendo assim, eu não posso tomar a ceia por causa dos meus pecados, sendo que a ceia é para os pecadores. E claro, a gente não vai também fazer disso um extremo, não é? Então assim, eu não estou dizendo aqui que é um pecado muito grave que ainda esteja acontecendo, que causou muita dor naquela família, naquela sociedade, que o cara que cometeu todos esses pecados, então, da pior forma possível, eu não posso falar muita coisa aqui por causa do YouTube, né? Mas que ele cometeu isso, então ele pode tomar ceia à vontade, sem nenhum tipo de arrependimento. Então, não estou dizendo isso. Mas é o inverso, né? Eles são rígidos demais nessa autoanálise, na minha opinião, ok? Eu posso estar errado sobre isso, porque eu acredito que o contrário também seja errado, da gente realmente não pensar em nada quando a gente vai ir para a ceia, quando a gente não faz autoanálise nenhuma. Eu creio que a gente tem, como brasileiro, né, eu sinto falta disso na nossa cultura, da gente aplicar essa doutrina da autoanálise com mais rigidez. Um outro problema também que é associado a essas igrejas enormes, vamos dizer assim, é a falta de pastores, né? E por que isso acontece? Novamente, os holandeses, eles amam ser rígidos. Muitos pastores vão para a escola de teologia, cursos teológicos, o seminário e tudo mais. Só que pouquíssimos, pelo que a gente sabe, porque isso também é meio que um segredo, assim, né? A gente não sabe com certeza qual é a porcentagem, mas muitos deles são reprovados, porque eles realmente precisam demonstrar que eles são cristãos e que eles são cristãos reformados, que eles têm uma vida piedosa, etc., de horas de oração, etc, etc, etc. E eles têm que provar isso, não só falando, mas o presbitério, vamos dizer assim, o Supremo Concílio daqui, né? Porque não é chamado assim, mas vou dar esse exemplo para vocês entenderem melhor. Eles têm que ver isso na vida do pastor, eles vão acompanhar cada estudante de teologia nesse sentido. Cada um deles vai ter uns 2 ou 3 pastores seguindo eles ali durante esse percurso para que eles sejam aprovados ou reprovados. E é impressionante porque, pelo que a gente sabe, a gente não pode afirmar com certeza, muitos são reprovados. Como isso acaba acontecendo, a gente tem igrejas enormes e temos congregações pequenas que basicamente não tem pastor, né? Então a gente depende de pastores convidados. O que acontece? A gente não... Dificilmente a gente passa mais de 2 ou 3 semanas sem um pastor lá pregando pra gente. Mas isso afeta, né? Porque, por exemplo, não tem uma leitura sequencial na nossa congregação, em que temos, se eu não me engano, 30 ou 40 membros. Então, essa é uma parte também não tão boa do calvinismo holandês. E como eu disse no início do vídeo, eu fiz esse vídeo aqui falando sobre o calvinismo brasileiro e os perigos que a gente pode enfrentar quando a gente começa a ser influenciado por coisas como anacronismo. Então eu espero que você curta esse vídeo aqui para me ajudar e que você veja esse vídeo aqui também para ajudar o canal. Então, valeu, até a próxima.